Gente, Brasília hoje está um verdadeiro tsunami. E só para vocês terem noção do que vem aí, acabou de explodir uma das denúncias mais graves envolvendo o caso do suposto golpe. Sim, um advogado, e não é qualquer advogado não, eu estou falando dos aliados diretos de Bolsonaro, que atua na defesa dos investigados no processo, acabou de vir a público e fazer uma revelação estarrecedora, que envolve o Supremo Tribunal Federal. Gente, ele teve acesso direto a uma parte do processo, justamente a parte que ele diz que, segundo ele, foi manipulada e a OAB já foi acionada. E com Bolsonaro sem poder falar, por ordem de Alexandre de Moraes, acaba de surgir um novo nome da direita. E o melhor de tudo, é um nome fortíssimo em 2026. E mais ainda, extremamente leal a Bolsonaro. Será o plano B a carta na manga do nosso amado presidente? Bom, vamos saber nesse vídeo. A esquerda, é lógico, já está em desespero com essa nova liderança que acabou de surgir e que está crescendo dia após dia e chamando a atenção do Brasil inteiro. E todos os detalhes e destaque dessas notícias vocês vão ver aqui no nosso editorial. Mas, gente, quando eu vi, eu não acreditei, viu? Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ver isso. Sim, gente. A própria Rede Globo, nós estamos falando da maior passadora de pano de Luiz Inácio Lula da Silva e Moraes, simplesmente se levantou contra o ministro Alexandre de Moraes. É inacreditável, mas eu vivi para ver e vocês também vão ver isso. E mais, saiu em defesa de Bolsonaro e o mais inacreditável, até nomes da esquerda detonaram o ministro, viu? É isso mesmo. Próprios aliados do campo progressistas começaram a se levantar contra excessos que estão vindo do STF. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo nos momentos que vocês verem Deus usando a nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro e entregando tudo para Bolsonaro, um momento de pura emoção. Eu só vou ficar dando muito resumo desse vídeo, tá, gente? Para ele não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com esse vídeo que eu preparei para vocês. Debate quente. Caio Coppola coloca petista em seu devido lugar. O ministro Alexandre de Moraes foi comedido, porque ali diz o seguinte: se eu posso substituir a prisão por outras medidas menos gravosas, vou pelas menos gravosas. E ele foi pela menos gravosa. Ou será que a prisão é melhor do que o que foi dado? A imprensa pode dar o que ela quiser sobre o que Jair Bolsonaro falar. O que não pode é Jair Bolsonaro, esse sim está impedido, de jogar a população defendendo o que Trump fez para coagir o judiciário. É só isso, mais nada. Eu só queria parabenizar aí o doutor Zé Eduardo pela sua criatividade, porque eu já vi o ministro Alexandre de Moraes ser descrito de várias formas, mas comedido é a primeira vez. Outra coisa, se Bolsonaro tivesse autorizado aí a dar entrevistas, por que então a sua defesa foi instada a se manifestar no prazo exíguo de 24 horas sobre a coletiva breve de poucos segundos que ele deu na escadaria, se não me engano, da Câmara Federal, que deveria ser, inclusive, um templo da liberdade de expressão. O que ele fez? Ele narrou fatos. Ele está usando tornozeleira eletrônica. Ele apontou para esse dispositivo, certo? A imprensa o fotografou e ele expressou o seu sentimento, a sua opinião em relação ao que estava acontecendo, que ele caracterizou como uma humilhação máxima. Se Alexandre de Moraes o convoca a sua defesa para prestar esclarecimentos nesse sentido, isso não está contemplado dentro da decisão. A decisão é muito clara, ela fala, olha, não pode usar as redes sociais diretamente ou por meio de terceiros. O que isso significa? Que se alguém postar Jair Bolsonaro, ele fica sujeito à punição por ação de outra pessoa. Sabe, chega a ser, isso é um assinte. E outra coisa, Zé, nas ditaduras pode haver debate, sim. Só os debates que são permitidos pelo ditador. Essa é a grande diferença. Se nós estamos debatendo aqui, é porque por algum motivo esse nível de discordância ele é tolerável. Mas há debates que estão completamente interditados e há pessoas que não podem debater, porque elas estão completamente alijadas das redes sociais. Elas estão censuradas, desmonetizadas.
Tudo isso em ordens que não estão previstas no nosso ordenamento. Aliás, quem leu o voto divergente do ministro Luiz Fux sabe que ele usou exatamente os mesmos argumentos que eu usei ontem. Você não pode violar cláusula pétrea. Inclusive, ele citou uma excepcional jurisprudência do ministro Celso de Mello. Eu trago aqui para vocês. Olha o que ele disse. O exercício da jurisdição cautelar por magistrados não pode converter-se em prática judicial inibitória da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena do poder geral de cautela atribuído ao judiciário transformar-se inconstitucionalmente em inadmissível censura estatal. É exatamente disso que a gente está falando. Isso aí não é uma medida cautelar. Qual era o perigo de fuga? A PF não produziu prova, a PGR não produziu prova, não tem periculum libertatis, não tem fumus comissi delicti. Ele não pode falar sobre o próprio processo, então pode censura seletiva agora, Zé? Não, isso daí não tem o menor cabimento. Ou a pessoa pode falar, ou ela não pode falar. Ou a gente faz como o Dr. Zé Eduardo sugeriu e começa a entrevistar o Bolsonaro sobre receita de bolo, que é inclusive o que os periódicos faziam na época do regime militar aqui no Brasil. Sempre perfeito em suas análises, comentário perfeito e cirúrgico de Caio Coppola. E agora, gente, vocês viram que Alexandre de Moraes recuou no caso de Bolsonaro, mas aí a pergunta fica, por que Moraes recuou? E olha que ninguém está entendendo nada. Eu vou te mostrar agora, porque segundo aliado de Bolsonaro lá dos Estados Unidos, Alan dos Santos, ele vai explicar com riquezas de detalhes por que o ministro recuou no caso de Bolsonaro. E olhem isso. Ele criticou a censura. O cara é tarado por censura. Ele criticou, o Andreasa. O Alexandre de Moraes precisou recuar exatamente por causa disso. Agora, por que ficou feio demais? Eu quero comentar rapidamente, Lacombe, aquela pergunta que todo mundo sempre faz pra gente no chat. Mas tem jeito, esses caras não recuam. Olha, a decisão do Moraes, ela fala que não proíbe entrevistas, né? Pro Eduardo. E tem um detalhe importante, o vídeo do Drácula, do Temer. Isso mostra... Tá no nível da neta do Lula, quase. Mas o importante é que o ponto importante é o seguinte, nada disso estaria acontecendo se o povo não estivesse fazendo buzinaço. Espalhou pelo Brasil inteiro, Lacombe. Eu tô recebendo vídeo de Nova Iguaçu, vídeo de Madureira, vídeo de Curitiba, vídeo de Porto Alegre, BH, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Bahia, em Salvador, na Bahia, enfim, eu não vou conseguir citar todos os lugares aqui, Vitória da Conquista, no Espírito Santo, vários lugares. O povo foi às ruas de um modo inteligente, eu falei aqui que era muito... Bahia, em Salvador, na Bahia, enfim, eu não vou conseguir citar todos os lugares aqui, Vitória da Conquista, no Espírito Santo, vários lugares. O povo foi às ruas de um modo inteligente, eu falei aqui que era muito inteligente usar o buzinaço, porque, de novo, repito, o buzinaço, ele é um meio, não um fim. A pessoa buzina e ela passa, ela vai embora. Não fica registro daquela pessoa. Então, várias pessoas vão buzinando e vai apoiando, você vai tendo o termômetro, você vai sentindo a temperatura, de fato, do povo. Aí já não é mais curtida de rede social, aí já não é mais número de visualização, número de compartilhamento, porque tudo isso pode ser maquiado, tudo isso pode ser usado robô. No carro, não. Você buzina, as pessoas conseguem ouvir, conseguem ver a movimentação. Todos os dias o pessoal está fazendo manifestação. Hoje é o terceiro dia que aquele rapaz está lá com a faixa na frente do STF. Eu vi aqui o nome dele, a faixa Fora Moraes, na frente do STF. As pessoas estão começando a se manifestar e tudo isso logo depois do cancelamento dos vistos do Boca de Veludo, Barroso, e dos seus amiguinhos. Isso mostra claramente como que, de fato, esse pessoal teme alguma coisa. Não é que eles não são pessoas que não temem nada. O filho do Barroso, por exemplo, não tem que trabalhar aqui nos Estados Unidos. Tá com medo de quê? Tá com medo do Ice? Ice, Ice, baby. Tá com medo do Ice, filhão? Programa muito musical hoje. E ele sabe que ele tem um mês. Pô, cara, calma, você tem um mês. Calma, não é bem assim, não é assim. Perdeu o visto, tem que sair. Calma, o pessoal vai deixar você arrumar suas malas, entendeu? Mas os colegas de trabalho estavam preocupados. Parece que ele nem avisou que ia faltar esses dias. Não avisou, não. Não avisou. Eles descobriram porque tem um esquema lá de controle de entradas no prédio. Isso.
E aí, assim, Cadê o cara, rapaz? Cadê o cara? cheio de medo. Tá com medo? Tá com medo. Eu digo, vocês não têm ideia o que é a força popular. Não tem como alguém conseguir reger um lugar sem apoio popular. Ou a omissão do povo, que aí acaba sendo um apoio tácito, você fica quieto, fica com medo dentro de casa, como acontece na China, na Coreia do Norte. Você fica ali, é aquele apoio tácito, por causa do medo, por causa da repressão. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China. Ou fica daquele jeito ali, ou é um jeito omisso mesmo, como, por exemplo, ocorre na Europa. Porque as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Agora, eu disse, afirmei e reafirmo. O Brasil é grande demais para fazer o que ocorreu nesses países menores, como Coreia do Norte, como Cuba, como Venezuela. Na Rússia e na China, eles conseguiram virar a chave exatamente porque, primeiro, usaram banho de sangue e não se tinha meio de comunicação em massa. Daí a importância de um lugar como a Timeline. Depois que a Timeline mostrou o vídeo do rapaz na frente do STF, todo mundo colocou na internet, aquilo viralizou. E depois que nós falamos aqui sobre o buzinaço, todo mundo começou a fazer buzinaço. Ou seja, o meio de comunicação e a força popular são duas coisas que os comunistas têm pavor. E não é de hoje. Na própria Segunda Guerra Mundial, a rádio, acho que é Free Europe, o nome da rádio, é uma rádio que é do governo americano, que funciona na Europa até hoje, salvo engano. Estava subordinada, eu não sei se ela estava subordinada à NPR, mas ela existe até hoje, era uma rádio usada na Segunda Guerra, e os comunistas temiam, os nazistas temiam essa rádio. Então, o meio de comunicação é algo que eles têm pavor se eles não controlam. Pavor. Veja o que aconteceu. Essa decisão do Alexandre de Moraes está intimamente ligada à velha imprensa falando, realmente foi um pouquinho longe demais. Porque foi na Band. Teve gente na Globo Sim, muita gente. falando que a decisão foi censura. O Andreasa é um cara que se vê um poste, senta porque quer ele adora ver uma grande que ele quer sentar em cima. Ele criticou a censura. Ele que não pode ver um negócio desse microfone. Se ele vê um microfone desse aqui escrito censura, ele bota na boca pra chupar. O cara é tarado por censura. Ele criticou. Ele, o Andreasa. Todos os outros jornalistas que não podem ver alguma coisa chamada censura, que já quer fazer... Estão criticando. Os críticos são aqueles que realmente amam a censura. Então tem alguma coisa errada. O Alexandre de Moraes precisou recuar exatamente por causa disso. Agora, por que ficou feio demais? Porque todo mundo se manifestou. E outra coisa, quero dar parabéns ao Checchini, porque ele conseguiu fazer com que o STF revertesse, mostrasse o vídeo do Alexandre de Moraes caçando a palavra de um advogado e confessando que caçou a palavra. Até agora, todos os advogados estão se comportando lá no STF como se ele estivesse falando com o papai. Ô, papai, desculpa. Papai, pô. Não. Lembrando que não Vossa tem hierarquia Excelência. entre juiz e advogado. Né? Não tem hierarquia. Não Em tem hierarquia. julgamento não tem. Your Não tem. Royal Highness. Eles vão mostrar o vídeo daqui a pouquinho. É só para o pessoal entender que é diferente de soldado general, sargento general, é outra coisa. O advogado, isso inclusive eu aprendi com o Checchini, eu gostei muito de aprender isso com ele. O advogado, ele é o último civil. O último civil que faz a barreira entre o Estado e o indivíduo. É isso aí. Civil que eu digo assim, ele é o último cidadão comum, sem cargo na hierarquia do Estado, dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. Ele é a última barreira. Última. A última barreira. É o último dos sem armas É, que podem reagir à exato. ilegalidade, arbítrios e... Que tá ali abusos. para colocar um freio no poder do Estado. E todos os advogados que foram para o STF se comportaram como o Pedro e o Tomás se comportam. Quando eles fazem alguma besteira, eu viro e falo, opa, o que aconteceu? Todos eles estavam se comportando como se fossem filhinhos se comportando com o papai. Sabe, rito de beijamão com Alexandre de Moraes. Eu já acho uma palhaçada esse negócio de Vossa Excelência. É Vossa Excrescência, né? O professor Olavo ensinou isso bem pra gente. Vossa Excrescência. E aí o Checchini foi o primeiro advogado a mostrar isso. E olha a reação. Olha o número de seguidores dele que está crescendo. Isso é apoio. Isso é uma legitimação de que o povo não quer ficar de joelhos. O que a imprensa e o STF estão descobrindo? Só o Barroso gosta, o povo não quer. Entendeu?
Esse negócio de ajoelha, vai ter que pagar, vai ter que rezar. Eles estão descobrindo que o povo não quer. Não quer ficar chupando a censura. O povo fala, não, isso aqui não. O povo está dando um basta. Isso está sendo maravilhoso. Eu estou adorando. Eu só queria que o Alexandre de Moraes fizesse mais merda. Aí vem a Magnitsky logo. É isso, gente. O povo acordou. E até mesmo o Senado. Porque olha o que está fazendo o filho do nosso amado presidente Flávio Bolsonaro. Vejam, Flávio Bolsonaro afirma que 40 senadores já estão a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Há uma lei de impeachment que ela pode ser executada ou não, independente da vontade de um ministro do Supremo. Então a gente tem que parar com essa falsa narrativa de que discutir impeachment de ministro do Supremo é golpe, é antidemocrático. Não, está na Constituição. Democracia é o que está na lei, é o que está na Constituição, não é o que está na cabeça de um ministro do Supremo. Agora, para mim, há todos os elementos, como não há um autocontrole do próprio Supremo sobre Alexandre de Moraes, que é quem tem colocado lenha nessa fogueira e esticado a corda cada vez mais, já que isso não está acontecendo, o remédio que tem é o impeachment de ministro do Supremo. E conforme passa o tempo, mais uma vez, já chegamos a quase 40 senadores declaradamente a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Por que isso? Porque todo mundo percebe os absurdos, os excessos, as loucuras, as maluquices, as insanidades que ele continua fazendo, completamente a revelia da lei, descumprindo a Constituição, e aí pressiona ali alguns ministros, a maioria dos ministros supremos, para dar legitimidade para suas decisões, votando por uma maioria a favor das maluquices que ele tem feito. Mas até quando vai haver esse suporte? O suporte tem que acabar. E agora, gente, até a Globo está revoltada com Alexandre de Moraes. E vejam isso. Ainda não consegui entender direito a resposta à pergunta muito simples, que é: qual exatamente é o sentido de proibir o Bolsonaro, um investigado com relação a esse crime, de usar suas redes sociais para se expressar? Qual o crime que estava sendo cometido pelas redes sociais, sabe? Ele critica a justiça e vai seguir criticando a justiça? Vai, mas isso não é crime. Ele se diz perseguido pelas instituições, pela justiça, tudo mais? Isso também não é crime. Por que se proibiu as redes dele? É por meio das redes que ele coage a justiça? Não. Criticar a justiça todo mundo pode, isso não é coação da justiça. Não é pelos posts públicos em português da rede do Bolsonaro que o Trump tem utilizado, tem sido comunicado, ou tem de alguma maneira tido alguma função sequer instrumental para chegar nessas sanções que agora estão sendo investigadas, a participação do Eduardo e do Jair Bolsonaro. Então tiraram a voz dele nas redes sociais, me parece, com o intuito muito mais de impedir que ele siga acusando a justiça. Mas, veja, é do direito das pessoas de se expressarem e acusarem a justiça. E, inclusive, é normal que um acusado ou um investigado faça isso muitas vezes. Isso não tem relevância nenhuma do ponto de vista do funcionamento da justiça. Então, tiraram as redes dele e daí cai nesse impasse. Tá bom, mas você proíbe o indivíduo de usar suas redes. Mas você não tem como limitar daí que outros postem conteúdos que ele gera, porque ele não está proibido de falar, ele não está proibido, nem poderia estar proibido de dar entrevista. Então, essas entrevistas vão aparecer. Ah, mas daí o Alexandre de Moraes tenta proibir também que terceiros publiquem conteúdos, por exemplo, de entrevista dele nas redes. O que mostra um desconhecimento até bastante elementar e preocupante, portanto, de como funciona a comunicação hoje em dia. Onde já se viu, imagina um jornal, um canal de TV, que quer que seja, conseguir uma entrevista do Jair Bolsonaro e não colocar nas suas redes sociais, vai esconder das redes, vai deixar só no impresso ou só na televisão. Não existe isso mais, é óbvio que não existe isso mais. Pior, terceiros, consumidores, espectadores, leitores, tirando print, filmando algo e colocando um corte nas redes sociais, é a coisa mais comum do mundo. Bolsonaro pode falar, como ele falou lá na saída do Congresso, as pessoas tiram foto, as pessoas filmam, as pessoas publicam, ele não controla isso. Como é que você pode condicionar a prisão preventiva de alguém, numa cautelar, de acordo não com o que essa pessoa faça, mas sim com o que terceiros façam com a sua imagem? Então seria muito, muito ruim para o Supremo prender o Bolsonaro agora, pelo fato dele ter criticado a justiça brasileira, se dito perseguido, humilhado, ou seja lá o que for, por conta de ações que não foram nem dele e sim de terceiros. Pelo contrário, reforçaria até a ideia de perseguição. Eu não acredito, portanto, que a gente vai ver essa prisão agora. Um novelo, né? Virou um enredo mais complexo. Objetivamente, o ex-presidente está usando tornozeleira, tem restrições objetivas de horário, né, de circulação, a partir das 19 horas e até às 6 da manhã, e também nos fins de semana, ele não pode
sair de casa, mas ele não está impedido, me parece, que de participar de atos, como foi o de ontem no Congresso Nacional. E esses atos serão, obviamente, registrados, da natureza, né, da nova política, né, da política nos nossos tempos, o registro em vídeo, em áudio e a viralização máxima possível. Não parece que a decisão original do ministro Alexandre de Moraes, e aí fico em linha com a argumentação da defesa, que ela o impede não só de dar entrevista, mas de participar de atos, de eventos públicos. Foi o que ele fez. Talvez o ministro Alexandre, na sua decisão, intuísse que, a partir das cautelares que ele impôs, a pedido, inclusive, da Polícia Federal, com a ratificação da Procuradoria-Geral da República e de 4 dos 5 ministros integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, a partir dessas medidas restritivas, Bolsonaro também recuasse no seu discurso inflamado, agressivo, em sua própria defesa e em acusação ao processo que responde. Não por acaso ele tem misturado o inquérito do qual é réu, né, em fase final de instruções, na ação penal relacionada à trama golpista, a esse inquérito que alcança o filho dele, Eduardo Bolsonaro, mas que não alcança, em princípio, né, não ainda resultou em finalização de inquérito, imputação de culpa, a não ser de suspeita, tampouco foi denunciado e o processo acolhido. Então, ele mistura as duas coisas para manter sua base política e sua tática de defesa. Isso deu numa grande confusão, eu acho que jurídica, em que os advogados têm razão em questionar se está impedido de dar entrevista, e eu acrescentaria, está impedido de participar de atos políticos, pois desses atos têm saído também novos ataques, novas queixas e mais tensionamento político no Brasil. E depois também a própria questão da entrevista. Bolsonaro tinha entrevistas marcadas que ele cancelou, mas esse questionamento feito pela defesa joga de volta ao Supremo, na figura do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, essa dúvida, que é muito polêmica. A gente precisa lembrar que neste caso específico, nessa investigação, Bolsonaro não é sequer réu, porque é uma investigação sobre Eduardo Bolsonaro e o pai, Jair Bolsonaro, é arrastado para ela por ter financiado o filho. Então, a gente está olhando uma questão muito específica. Ele não poderá dar entrevistas? Poderá. E aí a questão o ministro Alexandre de Moraes decidirá isso. Vai determinar se pode ou não. Isso passará pelos outros ministros da turma, porque, segundo a defesa, também não fica claro se a decisão que os outros 3 ministros chancelaram também dizia a respeito a entrevistas. A gente precisa lembrar que dos 5 ministros da primeira turma, 4 foram favoráveis enfim, a tornozeleira, a todas essas medidas cautelares. O ministro Luiz Fux foi contrário. Então, a gente está vendo aqui um questionamento que diz respeito também ao próprio direito de liberdade de imprensa. Está aqui também, porque ao dizer que Bolsonaro, se este for o caso, não puder dar entrevistas, como fica também a liberdade da imprensa de noticiar. Agora, este é uma parte. A outra é, sim, o fato de que tanto Jair Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro têm provocado, tem feito cada vez mais, parece que dobrado a aposta, especialmente Eduardo Bolsonaro, em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, quase que esperando que lá da Casa Branca venha uma resposta para essas questões. Então, é muito delicado todo este momento. E agora, como prometido para vocês, vejam este vídeo, gente. Tentem não se emocionar. Violando até o artigo 5º da Constituição. Quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas.
Essa é a certeza que nós temos, meu amado. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o seu coração. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa enxergar e ouvir tudo que Deus tem para nós, para este momento de perseguição, aonde o inimigo tem tentado cercear a nossa voz, aonde o inimigo tem tentado destruir a nossa nação, aquela que tem promessas de Deus, aquela que será celeiros de bênção para outras nações, aquela que viverá e vai experimentar do avivamento de Cristo nessa terra. Nós iremos vencer o mal com a verdade, porque a verdade ela vai prevalecer. Ela prevalecerá. Que esta manhã o Espírito Santo venha visitar os nossos inimigos e que os corações sejam quebrantados, que no lugar de corações duros de pedra, sejam corações de carne, corações sedentos pela presença do Senhor. Algo novo vai acontecer na nossa nação. Nós declaramos, a nação é do Senhor Jesus. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos blindados, cercados. Zacarias 2:5, os muros do Senhor estão levantados ao nosso redor, e para a glória, o Senhor estará no meio dela, o Senhor está no meio da tua igreja, o Senhor está no meio desta nação. Quem crê, diga amém. E agora, gente, vejam esta notícia. Com Bolsonaro silenciado, Michele assume protagonismo em meio à divisão no PL. Em meio a restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e a ausência física do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deverá se equilibrar entre representar o marido à frente do Partido Liberal e convencer aliados de sua capacidade de articulação política. A recente fala do pastor Silas Malafaia sobre a ex-primeira-dama como ícone do movimento conservador evidenciou o tipo de divergência que Michele terá que lidar para se cacifar como opção política para ser candidata a presidente da República em 2026, no lugar do marido. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Aspas, não acredito que a Michele vai ser grande voz do público conservador, porque várias vozes a Michele conseguiu capilaridade por ela mesma. As pessoas no mundo político conquistam seu espaço pelas ações e atitudes. Fecham aspas, disse Malafaia, publicada no portal Metrópolis nesta quarta-feira. O comentário de Malafaia vai na contramão do que parte do partido defende em coletiva de imprensa na última sexta-feira, dia 18. A senadora Damares Alves, uma das principais aliadas de Michele, afirmou, aspas, a direita deve se unir em torno do nome de Michele, que será a nova líder da grande nação conservadora, fecham aspas. Eu vi nascer da humilhação da perseguição a maior líder que esta nação poderia esperar, disse Damares. E prosseguiu. Encontraram lá uma mãe que, como uma leoa, brigou por sua filha e, como uma esposa, lutou pelo seu lar. Mas da humilhação nasceu uma grande líder. Bolsonaro vai se calar neste momento, mas quem vai conduzir é a maior líder da oposição, a maior líder da nação conservadora. Complementou a parlamentar. Apesar das declarações da senadora e do pastor, o futuro político de Michele também encontra incerteza pela formação de outras candidaturas de direita ao Palácio do Planalto. Inicialmente, sua candidatura ao Senado Federal pelo Distrito Federal era vista como um caminho natural para reforçar o nome de Bolsonaro na Casa Alta. Mas a expectativa de uma eventual prisão do marido já faz com que uma disputa presidencial também seja cogitada. Não há melhor nome, né, gente? Vocês viram. Que mulher linda, que mulher temente a Deus, que mulher de valores, de princípios, que com certeza conduziria muito bem o nosso Brasil. Mas eu ainda digo que Bolsonaro vai ter uma carta na manga. Isso é a minha opinião, tá, gente? Que sim, ele ainda vai ser o nosso presidente. E agora, olhem também essa notícia. O STF não editou o vídeo do G. Dias. O STF adulterou o vídeo do G. Dias. Agora, em um vídeo mais completo
eu vou mostrar para vocês com mais detalhes o que aconteceu no depoimento do G. Dias. Lembrando, foi o primeiro depoimento judicial que o G. Dias foi testemunha, compromissado a dizer a verdade. O STF, olha aqui comigo, suprimiu o equivalente a 1, 2, 3, 4 páginas de depoimento do G. Dias. Exatamente isso. O STF adulterou o vídeo do depoimento do G. Dias, mas esqueceu de adulterar também a transcrição. A transcrição dos trechos que o STF tirou, suprimiu, adulterou do vídeo, continua no processo. Aqui está a transcrição. Olha isso daqui. A adulteração começa agora. A minha pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão in loco? Havia. Você viu essa pergunta e essa resposta? Vamos para a transcrição. Está exatamente aqui. Advogado, sou eu. Eu entendi, general. A minha pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão in loco? Ele respondeu, você ouviu? Havia. Só que daí, o vídeo dá um pulo de 3 páginas de transcrição. Veja. Por favor. A defesa do Coronel Câmara. Olha só, o vídeo parte daqui, havia, página 32, e é suprimido até a página 35, inclusive no meio da frase. Olha só, o senhor ministro Alexandre de Moraes, relator, suprimiram até essa parte aqui, e ele volta aqui o vídeo, ó, do havia até aqui. A defesa do Coronel Câmara, quando ele passa a palavra à defesa do Coronel Câmara. Mas o que foi realmente suprimido? Eu vou mostrar pra vocês. Parte daqui. Havia. Aí vem. Senhor ministro Alexandre de Moraes. Doutor, ele já respondeu, doutor. Eu respondo. Não, excelência, a minha pergunta é objetiva. Quando os invasores chegaram? Aí o ministro corta o advogado de novo. Já respondeu. Já tem a imagem. O advogado. Quando os invasores chegaram? O ministro diz, doutor, quando os golpistas chegaram, isso aqui eles suprimiram do vídeo, vocês viram. Porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras. O senhor deveria ter acompanhado. Aí eu digo, mas quais imagens, excelência? As 190 ou as 2 fornecidas? Doutor, repita, doutor. Aí eu repeti. Eu pergunto a vossa excelência, quais imagens? O ministro responde, as imagens existentes. Advogado, eu. Aquelas que desapareceram, aquelas disponíveis de forma seletiva. O senhor desapareceu com as imagens? Ele me pergunta. O advogado responde, eu não. Eu não sou autoridade pública, não tenho qualquer responsabilidade sob a guarda, respondi. O ministro disse, o senhor está acusando alguém de ter desaparecido com as imagens? Aí eu falei de forma genérica, eu não cheguei nessa pergunta ainda. Obviamente eu chegaria. O ministro foi além. Eu já estou oficiando o ministro, o governador Tarcísio, para informar das suas acusações de ontem. Já expliquei isso num vídeo, não acusei o Tarcísio, tem nada a ver uma coisa com a outra. O senhor quer que eu informe mais alguma autoridade sobre suas acusações? Veja, tô nem aí para ameaças, né? É que minha pergunta próxima ao general é quantas câmeras havia. Eu digo, eu disse isso. Minha pergunta próxima ao general é quantas câmeras havia. Eu queria perguntar pro general, quantas câmeras havia? Aí o ministro me interrompe. Encerramos, general. Algum outro advogado? Aí eu digo, mas por que fugimos desse esclarecimento, excelência? Por que fugimos desse esclarecimento, excelência? O ministro segue. Algum advogado mais deseja fazer alguma questão? A procuradoria, ou seja, ele está caçando minha palavra. Aí a defesa do Coronel Câmara. Ministra, eu tenho perguntas, né? Aí eu entro novamente. Só para esclarecer, o senhor caçou a minha palavra? Aí o ministro disse, por favor, cacei a palavra. Cacei a palavra, por favor. Aí o vídeo volta daqui, ó. Aí o vídeo volta aqui, como eu dizer pra vocês. A defesa do Coronel Câmara. Aí a defesa do Coronel Câmara começa a fazer as perguntas. Agora, por que adulteraram o vídeo? Por quê? Fato é
um vídeo da Suprema Corte de uma audiência judicial de uma testemunha compromissada foi adulterado. Está aqui. Esses 2 arquivos que eu mostrei para vocês estão no processo, tanto o vídeo adulterado como a transcrição do que de fato aconteceu na audiência. Mas isso daqui a imprensa tradicional não vai mostrar, por isso que eu preciso que você compartilhe ao máximo esse vídeo. O Brasil tem que ver a credibilidade desse processo. Com que moral que esse processo vai julgar alguém? É inacreditável que estamos vivendo isso no Brasil. Tá aqui. O Brasil tem que ver isso. Por isso eu peço, divulgue. Eu sou Jeffrey Chiquini, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E com esse vídeo eu vou ficando por aqui para ele não ficar muito longo, tá, gente? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, pra gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Deixa aqui nos comentários, somos todos Bolsonaro. Vamos nos unir, povo conservador, e demonstrar a nossa força ao nosso capitão. Até nosso próximo vídeo.